Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e diz assim: Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nossa maior angústia, na maioria das vezes, é tentar saber qual é a vontade de Deus, ou o que Ele está fazendo nesse momento que a gente não consegue entender. Ficamos curiosos e tentamos de alguma forma compreender o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus é clara ao dizer, nesse versículo de hoje mesmo, que somente o Espírito Santo, que é Deus, pode entender os pensamentos de Deus. Por isso, precisamos pedir todos os dias o batismo do Espírito Santo, para que ele venha sobre nós, nos ensinando a fazer aquilo que agrada a nosso Deus. O Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. O Espírito, estando em nós, conhece também a nossa mente, nossas fraquezas e nossas limitações. Por isso ele nos ensina a orar da forma correta, como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Pois como ele está em Deus, sabe qual é a vontade de Deus e nos levará a orar de acordo com o seu querer. E com isso vai nos ajudar a recebermos todas as bênçãos que Deus reservou para nós. Romanos 8, 27. No livro Oração, na página 83, diz assim: O coração tem de estar aberto à influência do Espírito, pois sem isso as bênçãos de Deus não podem ser recebidas. Se nós não estivermos com o nosso coração cheio do Espírito, como saberemos qual é a vontade de Deus? Se não sabemos qual é a vontade de Deus, nós não conseguiremos orar de acordo com essa vontade para que a gente possa receber as bênçãos que Ele tem para nós. Sem a intercessão do Espírito Santo, nunca saberemos como pedir segundo a vontade do Pai. E, portanto, não receberemos as bênçãos dele. Tem coisas que as minhas filhas podem me pedir à vontade, mas eu não vou realizar. Mas a minha esposa, que convive mais comigo e me conhece, pode orientar elas e muitas vezes faz isso, dizendo: não pede assim, senão ele não vai atender. Pede desse jeito que ele fará. Da mesma forma, o Espírito Santo, que conhece a Deus, que está com Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, muitas vezes nós estamos pedindo de forma que não seremos atendidos, porque não estamos dentro da vontade de Deus. O Espírito vai nos levar a fazermos pedidos de acordo com a vontade de Deus. Ele conhece a Deus e sabe o que Deus tem para nos dar. Mas nós não estamos pedindo da forma que se encaixa. Deus não tem isso que você está pedindo. Mas Ele sabe que Deus tem uma outra coisa para te dar. E Ele fará com que você entenda qual é a vontade de Deus e peça de acordo com essa vontade. E aí sim, você vai receber. Como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Entendeu? Então, oração atendida é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. E como nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Através do seu Espírito. Então, não tenta adivinhar ou perder tempo pedindo coisas fora da vontade de Deus. Consulta logo o Espírito Santo e faça o pedido da forma correta.
Deus quer nos abençoar. Ele tem um plano para cada um de nós. Mas muitas vezes nós não sabemos qual é essa vontade de Deus. E muitas vezes ficamos fazendo pedidos que Ele não vai atender. Isso não é bom para a gente. E é certo que esses pedidos parecem que é a vontade de Deus. Por exemplo, você quer muito que Deus traga seus filhos de volta para a igreja. Mas talvez essa não seja a vontade de Deus. Pelo menos por agora não. Talvez as pessoas não estejam preparadas para receber o teu filho. E de novo vão machucar ele, de novo vão colocar ele para fora. Deus precisa primeiro trabalhar no coração dessas pessoas que irão receber o teu filho. Talvez esse não seja o momento para que ele volte, para que ele não se aborreça de novo. E cada vez que ele sai da igreja, mais difícil vai ficar para ele voltar. Então, existem alguns pedidos que Deus não vai atender e você está perdendo tempo em fazer essas orações. E por isso que muitas vezes Deus não atende, para que você tenha o tempo de mudar de oração, para que você consulte o Espírito, para que você entenda qual é a vontade de Deus, para que você peça de forma correta. Existem muitas pessoas que estão doentes e que a nossa oração é muitas vezes que ela seja curada, mas talvez não seja a vontade do Senhor, porque aquela pessoa talvez voltará para a mesma vida de sempre em pecado. O mais interessante agora seríamos orar pela salvação, porque uma pessoa salva, ela passa por todo o processo de cura e aí tudo que ela passou vira testemunho e ela não quer mais voltar para aquela vida que ela tinha anterior. Mas por não sabermos qual é a vontade de Deus, nós pensamos logo cura. Então o Espírito ele nos auxilia para que a gente ore da forma correta. Por quê? Porque para ele é fácil, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então ele transforma as nossas orações e ele apresenta a Deus com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Então lá em Tiago diz que a gente não recebe porque a gente não pede. Quando a gente pede mal. Por que a gente pede mal? Porque a gente pede para gastar com os nossos prazeres. A gente pede segundo a nossa vontade. A gente pede para nos livrarmos da dor que estamos sofrendo naquele momento. E muitas vezes a oração é: Senhor, me tira daqui. Senhor, me livra desse processo. Me livra dessa provação que eu estou passando. E talvez não seja a vontade de Deus que você saia dessa provação. Pelo menos não agora. Até que você aprenda o que Deus está querendo te ensinar com todo esse movimento. Para que você saia dessa tribulação mais forte e com um entendimento mais claro da vontade de Deus. Então tem coisas que ao nosso ver era melhor que Deus resolvesse, mas muitas vezes aquilo ali é necessário para nos manter focados naquilo que Deus quer nos ensinar. Tem pessoas que estão sofrendo e muitas vezes a gente vai lá e tenta tirar aquela pessoa daquele sofrimento porque a gente acha que está fazendo a vontade de Deus socorrendo aquela pessoa e muitas vezes não. Deus queria que ela passasse por aquele processo para que ela se tornasse uma pessoa melhor. Por isso que é tão importante sabermos qual é a vontade de Deus. Mas esse versículo de hoje diz que nós não sabemos. Apenas o Espírito conhece os pensamentos de Deus e consegue alinhar a nossa oração a essa vontade poderosa do Senhor. Então, por isso que muitas vezes você ora e não é atendido e você diz assim: Deus não escutou minha oração. Deus escuta toda e qualquer oração. Ele só não responde da forma que nós pedimos, porque muitas vezes aquilo que estamos pedindo não é bom para nós e nem para as pessoas ao nosso redor. E isso fugirá dos planos que ele tem a nosso respeito. Então ele escutou? Sim. Mas ele não vai realizar porque não está dentro da vontade dele. Então peça ao Espírito Santo que conte para você qual é a vontade santa, boa e agradável de Deus, para que você ore da forma correta. Tá bom? Vamos pedir isso através de
uma oração? Ora comigo. Deus querido, nós te agradecemos porque o Espírito Santo está conosco. Nós não estamos órfãos, nós estamos sendo orientados pelo Espírito para que possamos fazer a tua santa e boa vontade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos enviou essa ajuda poderosa, que não é um poder, não é uma energia, mas é o próprio Deus que habita dentro de nós e nos ensina as coisas do céu. É esse Deus que nos leva a buscarmos fazer tudo aquilo que te agrada. Porque nós não sabemos, nós nem sabemos orar, Pai. E muitas vezes pedimos coisas erradas ou desnecessárias, que estão fora da tua vontade ou que aquilo ali vai nos tirar da tua presença. E por isso esse Espírito Santo, ele nos mantém no caminho. Por isso que ele nos orienta, por isso que ele nos ensina, nos consola, cuida de nós enquanto esse céu não se rasga e a gente volta para casa. Obrigado, Senhor Deus, porque se não fosse esse Espírito, nós não faríamos a tua vontade. Porque de nós mesmos, na nossa carnalidade, nós queremos satisfazer o nosso corpo. Nós queremos as recompensas o mais rápido possível. E por isso, muitas vezes, nós vamos pelos atalhos da vida e não queremos passar por todo o processo segundo a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque te pedimos tantos absurdos. Obrigado porque o Senhor não atende muitas de nossas orações que estão fora totalmente daquilo que o Senhor pensou para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesta nova semana. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos a certeza que o Senhor estará conosco. Abre portas, levanta pessoas, para que a tua vontade seja feita na nossa vida. Que antes de tomarmos qualquer decisão, a gente consulte o Espírito, que vai te consultar e vai colocar no nosso coração a tua vontade, para que a gente possa caminhar no caminho correto, que nos levará à realização dos teus planos para cada um de nós. Fica conosco nesse novo dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.